A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. Estudos da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2022, classe de adolescentes, lição 9, As Parábolas de Jesus, segunda parte. O texto áureo: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus, capítulo 25, versículo 13. A leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13, onde lemos: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O objetivo dessa lição é aprender os propósitos das parábolas e aplicá-las. A lição está dividida em 4 pontos. Uma introdução. O primeiro tópico: as 10 virgens esperam o esposo. Mateus 25, do verso 1 ao 13. Segundo tópico: a parábola dos talentos. Mateus 25, do verso 13 ao 30. Terceiro tópico: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E uma conclusão. Introdução. A parábola das 10 virgens foi proferida para acentuar a inestimável importância de estarmos espiritualmente preparados para encontrar com Cristo na sua volta. Na parábola dos talentos, Jesus ensinou aos seus discípulos a importância da prudente dedicação dos dons, talentos e capacidade recebidos de Deus em favor de seu reino, bem como a recompensa da fidelidade a Deus. Por fim, através de outras parábolas, o Mestre lhes orientou acerca do amor de Deus aos perdidos no mundo, aos perdidos dentro da religião e aos que, tendo conhecido o amor do Pai, se desviaram. Primeiro tópico: as 10 virgens esperam o esposo. O cenário dessa parábola é uma cerimônia de um típico casamento judaico, em que praticamente todos da comunidade estariam envolvidos como participantes ou convidados naquele evento que era de grande festividade e importância. As 10 virgens são o que nós poderíamos chamar de as damas de honra, escolhidas pelos noivos para anunciarem aos convidados a chegada do esposo e então iniciar a festa de casamento. Um grande evento, um evento notório, um evento ilustre, solene, onde aqueles que devem participar deveriam estar completamente atentos a esse grande momento da vida. Segundo a parábola, o esposo prometeu que viria e, portanto, deveriam esperá-lo. Enquanto dormiam,
à meia-noite, alguém gritou: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. As virgens se despertaram e tomaram as suas candeias para ir ao encontro do esposo. No entanto, 5 virgens insensatas perceberam que algo lhe faltava. Tinham a candeia e a lamparina, mas não tinham o azeite, o combustível para acender suas lâmpadas e iluminar o caminho até ao esposo. Desesperadas, pediram um pouco de azeite às prudentes, e estas, mais uma vez, se mostraram zelosas. Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Completamente confusas, saíram para comprar azeite no momento em que o esposo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete nupcial e a porta foi fechada. Ou seja, a parábola, a percepção da parábola do ensino de Jesus é que na vinda de Cristo haverá os que estão preparados, aqueles que estarão vigiando, aqueles que guardaram a palavra, aqueles que vivem a promessa. Esses entrarão nas bodas e estarão com o Senhor, com o esposo, para sempre. A imprudência custou caro para essas virgens insensatas, pois mesmo depois de pedirem clemência ao esposo para que a porta se lhes abrisse, receberam como resposta: em verdade vos digo que não vos conheço. Percebam que a preparação e a prudência são de responsabilidade pessoal e não podem ser transferidas de uma virgem para outra. Jesus usa essa ilustração para descrever a necessidade de estarmos preparados para o dia do seu retorno, dizendo que o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do esposo. Salvação é individual. Aplicando essa parábola às nossas vidas, entendemos que é necessário todos os discípulos estarem abastecidos de consagração, temor, santidade, prudência em todo o tempo, pois todos nós estaremos diante do trono do juízo de Deus. Todos os homens de todas as nações e de todos os tempos, de que forma chegaremos, como nos apresentaremos diante de Cristo, estaremos como prudentes ou insensatos, como aqueles que foram pegos despreparados ou despreparados, estaremos com nossas vasilhas cheias de azeite ou sem combustível algum. Ou seja, são as perguntas que significam o nosso estado final. Isso daqui é caso de vida ou morte. Isso é seríssimo. Que a graça do Senhor esteja conosco e possamos até o fim estarmos vigiantes, confiantes e esperando o esposo, o Senhor, porque esta é a âncora da nossa alma. Segundo tópico, a parábola dos talentos. Nessa parábola, o reino dos céus é comparado a um homem que, ao sair de viagem, chamou seus 3 empregados e, segundo a capacidade de cada um, lhes confiou os seus bens. Ao primeiro ele deu 5 talentos, ao segundo ele deu 2 talentos e ao último ele deu somente 1 talento. Em seguida, o Senhor saiu de viagem. Ou seja, a parábola diz que esse Senhor chama esses empregados, lhes confia algo de valor e ele sai de viagem, esperando que eles agora trabalhassem com aquilo que lhes foi dado. Na parábola, o primeiro homem foi sábio no uso de seus talentos. Ele aplicou os 5 e ganhou mais 5. O mesmo aconteceu com o segundo homem, pois também aplicou os seus 2 talentos e ganhou mais 2. Os talentos nas mãos desses homens foram multiplicados, pois com sabedoria trabalharam para a prosperidade do seu senhor. Contudo, o que havia recebido somente 1, cavou um buraco e escondeu o talento. Este não usou sua sabedoria e não aplicou o talento, mas temeu e preguiçosamente
não trabalhou e nem se esforçou para prosperar o bem que o seu senhor lhe havia confiado. Ora, os dois se dedicaram, foram fiéis, foram prudentes e eles se esforçaram para multiplicar aquilo que estava em suas mãos. O terceiro homem, ao contrário, ele escondeu, ele cavou, ou seja, ele de forma preguiçosa, até mesmo maliciosa, ele não fez uso daquele bem que estava confiado a ele. Quando o senhor desses bens voltou de sua viagem, chamou os empregados para prestação de contas. Aos que ganharam 5 e 2 talentos e que usaram de sabedoria e prudência para multiplicá-los, o senhor dos bens disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. O último empregado, que enterrou seu talento e não produziu nada, deu desculpas e devolveu o talento ao seu senhor, atribuindo-lhe o seu fracasso e acusando-o de ser um senhor duro e ávido. O fato é que ele não tentou, menos, aplicar esse dinheiro. Foi irresponsável e indiferente para com seu senhor, não se interessando pela oportunidade que lhe foi confiada. A parábola termina com este mau servo sendo lançado nas trevas, no lugar de pranto e ranger de dentes. O Senhor vem prestar contas. As contas serão aferidas. Tudo será esclarecido. Tudo será apresentado. Não tem como escapar dessa verdade. É singular. E isso acontecerá para todos os homens. Para todos aqueles que foram confiados em suas mãos. Ou seja, há uma consciência no homem entre o bem e o mal. Precisamos perceber o que temos e o que somos, quais são os nossos talentos e aptidões e desenvolvê-los para a glória de Deus. As oportunidades são distribuídas pelo Senhor conforme sua vontade e capacidade de cada um. De fato, para alguns o Senhor deu mais talentos, para outros menos. Contudo, todos nós precisamos aplicá-los para a glória dele. O importante não é o número das oportunidades, mas como fazer bom uso delas. Portanto, trabalhe, estude, faça o melhor em tudo e não ouse enterrar as preciosas oportunidades que Deus lhe concede. Terceiro ponto, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Essas 3 parábolas, elas estão muito ligadas, porque trata de uma salvação, trata de um resgate, trata de alguém que está perdido e vai ser achado, vai ser encontrado, vai ser salvo. Na parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus destaca o amor do Pai e o valor dado à humanidade perdida, que ainda não conhece e não se relaciona com Deus. Para demonstrar isso, diz que é semelhante a um pastor que deixa 99 ovelhas seguras no aprisco e parte em busca de uma que está perdida. Ao encontrá-la, a coloca em seus ombros e alegremente a recolhe no aprisco. Isso nos mostra que todos nós somos igualmente amados e importantes para Deus. No entanto, há uma necessidade de maior atenção para com aqueles que ainda não desfrutam de um relacionamento real com o Senhor. O amor de Deus deseja alcançá-los. Jesus estava ensinando essas coisas. E os principais, os fariseus, escribas, aqueles homens que deveriam pastorear o povo chamado povo de Deus, instruí-los, guiá-los pela verdade, eles não estavam fazendo. E Jesus vem trazer essas parábolas para mostrar o amor do Pai, a misericórdia do Pai para com esses
que eles desprezavam, ou seja, eles desprezavam, e Jesus vem dizer que o que eles desprezam, Deus ama. Portanto, eles estavam sendo, de certa forma, condenados, ou as suas atitudes estavam sendo condenadas através desses ensinos, porque eles zombavam do Senhor, eles criticavam o Senhor e eles perseguiam o Senhor. E o Senhor vem trazendo que esse povo de Deus precisava ser pastoreado, ser cuidado dessa forma, aquilo que foi entregue na mão deles para fazer e eles não fizeram. Jesus é o bom pastor. Na parábola da dracma ou moeda perdida, o Senhor Jesus destaca o amor do Pai pelos que se perdem dentro da casa de Israel, que não desfrutam de um verdadeiro relacionamento com Deus. Nessa parábola, uma mulher perde uma de suas 10 dracmas e diligentemente a procura, até encontrá-la. Encontrando-a, chama suas amigas e alegremente celebra: achei a dracma perdida. Tanto com as ovelhas como com a moeda perdida, uma vez encontrada, a Escritura diz que há grande festa. Se reúne os amigos e ali eles vão festejar, eles vão se alegrar por aquilo que estava perdido e foi encontrado. Ou seja, a salvação de uma alma é motivo de festa, é motivo de alegria. A alegria no céu quando uma alma se rende ao Senhor. Na parábola do filho pródigo, ou o gastador, o Senhor destaca o amor de Deus para com aqueles que, mesmo tendo desfrutado do amor do Pai, deixaram sua casa para curtir os prazeres mundanos. Esses o Pai espera e tem grande regozijo em recebê-los de volta. Nessa parábola, o filho mais novo inapropriadamente toma a parte da herança que lhe pertence, deixa a casa do pai e parte para um lugar distante, vivendo dissolutamente, gasta tudo o que possuía e passa a padecer necessidade e fome. Tornando a si e se lembrando da casa do pai, humildemente arrepende-se e decide voltar ao lar. Chegando, encontra o pai que alegremente celebra a volta do filho, que havia se perdido, apesar da indignação do irmão mais velho, que não compreendia tal alegria. O irmão mais velho, que estava na casa do pai, ele não consegue enxergar a salvação, aquele que se arrepende, aquele que estava morto, aquele que estava perdido e foi salvo, foi recuperado. O coração dele não se inclina para isso. Assim como aqueles judeus, aqueles principais, não tinham seus corações amolecidos e quebrantados quando o Senhor arrebanhava esses que outrora estavam desprezados ali naquela cidade, no meio daquele povo. Então Jesus vem trazer esse ensino para mostrar que Deus realmente traz, puxa para si, trabalha no coração ainda daquele que está lá no meio da lama, no meio da imundície. O coração dele é quebrantado, ele é despertado, ele se arrepende e vem para a presença do Pai. Daí o Pai o abraça, o beija, veste ele, coloca anel, calça ele, mata um novilho e grande é a festa. E grande é a festa, assim como a ovelha que se perde, assim como a moeda que se perde e o filho que retorna. E tudo isso o nome do Senhor é glorificado. Assim aprendemos que, a exemplo do pai que ama o desviado e alegremente o recebe de volta, devemos igualmente amar o irmão que errou e arrependido torna ao convívio daqueles que desfrutam da presença de Deus. Conclusão. Estejamos preparados para o retorno de Cristo, sendo leais, prudentes e sábios no uso das oportunidades e talentos recebidos. Aprendemos que o principal objetivo dessas parábolas é apresentar o amor e a salvação que Deus oferece, pois, como diz as Escrituras,
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso de número 23. Assim encerramos esta aula. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos amados. Que Deus os abençoe. Amém.